Uma família de agricultores no interior de São Paulo estava há 5 dias sem comer nada, perdendo toda a safra de milho por causa da seca, quando no meio da plantação apareceu uma mulher de branco que trouxe comida, esperança e um milagre que salvou não só suas vidas, mas toda a colheita. O sol de setembro castigava sem piedade a pequena propriedade da família Sebastião em Capão Bonito, interior de São Paulo. Eram apenas 5 hectares de terra que João Sebastião, de 47 anos, havia herdado do pai e tentava fazer render para sustentar sua esposa Maria das Dores, de 42 anos, e seus 4 filhos: Pedro, de 16 anos, Ana, de 14, José, de 10, e a pequena Luísa, de apenas 6 anos. A seca de 2021 havia sido implacável. 3 meses sem uma gota de chuva transformaram a terra vermelha em pó, e a plantação de milho que deveria ser a salvação da família agora se erguia como um cemitério de esperanças, espigas murchas, folhas amareladas, e raízes que procuravam em vão por umidade na terra ressecada. João, disse Maria das Dores naquela manhã de segunda-feira, sua voz embargada pela preocupação, as crianças estão há 5 dias praticamente sem comer. Só conseguimos dar um pouco de farinha com água ontem à noite. João estava sentado na varanda da casa simples de madeira, com a cabeça entre as mãos. Seus olhos estavam vermelhos, não apenas pelo cansaço, mas pelas lágrimas que tentava esconder dos filhos. Como homem da casa, como pai, sentia que estava falhando na missão mais básica da vida: prover o sustento da família. Eu sei, Maria. Eu sei, respondeu com a voz quebrada. Tentei pedir um empréstimo no banco ontem, mas eles disseram que sem garantias, sem uma safra para oferecer como garantia. A situação da família Sebastião era dramática, mas não era a única na região. A seca havia afetado centenas de pequenos produtores rurais, e os recursos governamentais eram insuficientes e demorados. Muitas famílias estavam abandonando suas terras, migrando para cidades em busca de sobrevivência. Mas João Sebastião era da terra. Seu pai, seu avô e seu bisavô haviam trabalhado aquela mesma terra. Era tudo que ele sabia fazer, tudo que ele tinha para oferecer ao mundo. A ideia de abandonar a propriedade e se mudar para São Paulo, vivendo de favor na casa do cunhado, como sugerira Maria na semana anterior, era como arrancar um pedaço de sua alma. Papai, a voz fina de Luísa interrompeu seus pensamentos. A menina se aproximou, segurando na mão uma boneca de pano feita pela mãe anos atrás, já desbotada e remendada várias vezes. Estou com fome. As palavras da filha mais nova foram como uma punhalada no coração de João. Ele a pegou no colo e sentiu como ela estava mais leve, mais frágil. Em 5 dias, a desnutrição já começava a fazer seu trabalho cruel. Eu sei, princesa, disse, beijando a testa da menina. Papai vai dar um jeito. Papai sempre dá um jeito. Mas pela primeira vez em sua vida, João Sebastião não sabia como dar um jeito. Maria das Dores tinha vendido suas 2 galinhas na semana anterior para comprar um saco de farinha, que agora estava no fim. Os vizinhos, igualmente afetados pela seca, não tinham como ajudar. O pequeno comércio local havia fechado as contas da família depois de 3 meses de atraso. João, Maria se aproximou e pôs a mão no ombro do marido. E se formos para a cidade? Eu posso trabalhar como doméstica, você pode tentar alguma coisa na construção civil. E deixar a terra, deixar tudo que nossos pais construíram. João, meu amor, olha para nossos filhos. Olha para eles. João olhou. Pedro, o mais velho, tentava manter uma expressão forte, mas seus olhos denunciavam a fome e o medo. Ana ajudava a mãe nas tarefas da casa, mas se movia devagar, sem energia. José, normalmente uma criança agitada e brincalhona, estava quieto demais, sentado na sombra com um olhar perdido. E Luísa, sua princesinha, estava cada vez mais apática.
Só mais alguns dias, disse João, mais para si mesmo do que para a esposa. Se até o final da semana não melhorar, a gente pensa no que fazer. Mas ambos sabiam que não tinham alguns dias. Tinham, no máximo, 48 horas antes que a situação se tornasse insustentável. Naquela tarde, João caminhou por sua plantação de milho moribunda. Cada passo entre as fileiras era como caminhar por um pesadelo. 3 gerações de trabalho duro, de sonhos e suor, reduzidas a pó pela crueldade da natureza. Ele parou no meio da plantação e, pela primeira vez em anos, rezou. Não a oração mecânica do domingo na igreja, mas uma súplica desesperada que vinha do fundo de sua alma. Meu Deus, disse em voz alta para o céu azul e implacável, não sei mais o que fazer. Não peço riqueza, não peço luxo. Só peço que o Senhor não deixe meus filhos morrerem de fome. Eles não têm culpa dos meus fracassos. O vento quente balançou as folhas secas do milho, produzindo um som que parecia um lamento. João ficou ali por quase 1 hora, entre a oração e o desespero, até que o sol começou a se pôr. Quando voltou para casa, encontrou Maria tentando fazer um mingau ralo com os últimos restos de farinha. As crianças estavam sentadas ao redor da mesa, com aquela expressão de quem espera comida sabendo que haverá muito pouca. Amanhã vou tentar falar com o padre, disse João. Talvez a igreja possa nos ajudar com alguma coisa. João, Maria parou de mexer o mingau e o olhou diretamente nos olhos. Se amanhã não conseguirmos nada, precisamos tomar uma decisão. Não posso ver nossos filhos definhando assim. João assentiu, sabendo que ela estava certa. Quando um pai chega ao ponto de não conseguir alimentar os próprios filhos, o orgulho se torna um luxo que não pode pagar. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, mais por fraqueza que por sono, João e Maria ficaram na varanda, olhando para as estrelas e se perguntando se ainda tinham força para lutar mais um dia. Lembra quando Pedro nasceu? Disse Maria, quebrando o silêncio. Você disse que ia trabalhar dobrado para dar uma vida melhor para ele. Lembro. E trabalhei. Trabalhei até não poder mais. Eu sei, João. Você é um bom homem, um bom pai. Isso não é culpa sua. Então de quem é? De Deus? Ele quer que eu veja meus filhos passarem fome. Maria pegou a mão do marido. Não sei de quem é a culpa, João. Mas sei que ainda não acabou. Ainda não é a nossa hora de desistir. E se for? E se Deus estiver nos dizendo que é hora de seguir outro caminho? Então seguiremos. Mas por enquanto, ainda estamos aqui. Ainda estamos juntos. E ainda estamos vivos. Na madrugada de terça-feira, João acordou com o barulho de Luísa chorando. A menina estava com febre e reclamava de dores no estômago. Maria tentava consolá-la, mas era evidente que a desnutrição estava afetando sua saúde. Precisamos levá-la ao médico, disse Maria, com lágrimas nos olhos. Com que dinheiro? E o que o médico vai receitar? Comida. João, ela está doente. Eu sei que ela está doente. Todos nós estamos doentes. Doentes de fome, doentes de desespero, doentes de ver nossos sonhos morrerem. João saiu de casa batendo a porta, não porque estava bravo com Maria, mas porque estava bravo com a vida, com Deus, com sua própria impotência. Caminhou novamente até a plantação, agora no escuro da madrugada. A lua cheia iluminava as plantas mortas com uma luz fantasmagórica, criando sombras que pareciam dançar entre as fileiras. Foi quando viu uma luz diferente. Não era a luz da lua, nem a luz das poucas lâmpadas da casa. Era uma luz suave, dourada, que parecia vir de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. João esfregou os olhos, pensando que a fome estava causando alucinações. Mas a luz continuava lá, no meio de sua plantação,
como se alguém estivesse segurando uma lanterna muito potente. Curioso e um pouco amedrontado, ele caminhou em direção à luz. E foi então que a viu. No meio de sua plantação morta, entre as fileiras de milho ressecado, estava uma mulher. Ela usava um vestido branco que parecia brilhar com luz própria, e um manto azul claro que flutuava suavemente mesmo sem vento. Seus cabelos eram castanhos e longos, seu rosto tinha uma serenidade que João nunca havia visto em nenhum ser humano, e seus olhos eram tão cheios de compaixão que ele sentiu como se ela conhecesse cada dor, cada lágrima, cada momento de desespero que ele havia vivido. João, disse ela, e sua voz era como música, como água fresca, como o abraço de uma mãe. João não conseguiu falar. Não conseguiu se mover. Apenas ficou ali, olhando para aquela presença impossível que havia aparecido em sua plantação no meio da madrugada. Eu conheço seu sofrimento, continuou ela. Conheço a dor de ver seus filhos com fome. Conheço o peso que você carrega no coração. Quem é a senhora? João conseguiu sussurrar. Ela sorriu, e aquele sorriso era como o nascer do sol depois da noite mais longa. Sou mãe, como Maria é mãe. Sou aquela que intercede pelos que sofrem, pelos que choram, pelos que perderam a esperança. João começou a entender, mesmo que sua mente racional tentasse rejeitar o que estava vendo. Volte para casa, disse ela. Sua filha está bem. E amanhã, quando o sol nascer, volte aqui com sua família. Traga baldes, traga cestas. Venham todos. Mas minha plantação está morta. Não há nada aqui. Ela sorriu novamente. Há sempre algo onde há fé, João. Há sempre um milagre onde há um coração que ainda pode crer. A luz começou a diminuir, e a figura começou a se desvanecer. Espere, João gritou. Não vá embora. Como vou explicar isso? Como vou fazer minha família acreditar? A fé não precisa de explicações, João. Ela precisa apenas de coragem para dar o próximo passo. E ela desapareceu, deixando João sozinho no meio de sua plantação, sob a luz comum da lua, se perguntando se não havia enlouquecido de fome e desespero. Mas quando chegou em casa, encontrou Luísa dormindo tranquilamente, sem febre, respirando normalmente. Maria estava sentada ao lado da cama da menina, com um olhar de alívio e surpresa. A febre passou, disse ela. De uma hora para outra, simplesmente passou. Foi um milagre. João olhou para a esposa, depois para a filha, depois para as próprias mãos que ainda tremiam da experiência que havia vivido. Maria, disse ele, sua voz mal conseguindo sair, amanhã de manhã, nós vamos todos para a plantação. Vamos levar baldes e cestas. João, o que você está dizendo? Não há nada na plantação. Talvez haja. Talvez sempre tenha havido. Talvez só não soubéssemos onde procurar. O sol nasceu na manhã de quarta-feira como nascia todos os dias, mas para João Sebastião, era como se fosse o primeiro nascer do sol da sua vida. Ele havia passado o resto da madrugada acordado, pensando na visão que tivera, questionando sua própria sanidade, mas ao mesmo tempo sentindo uma paz que não experimentava há meses. João, disse Maria das Dores quando ele contou o que havia acontecido, você tem certeza de que não foi um sonho? Às vezes, quando estamos muito preocupados. A febre da Luísa passou, não passou? Ontem à noite ela estava queimando de febre, e hoje está brincando como se nada tivesse acontecido. Maria olhou para a filha mais nova, que estava no quintal perseguindo borboletas com uma energia que não demonstrava há dias. É verdade, admitiu. Mas João, você quer que eu acredite que Nossa Senhora apareceu na nossa plantação de milho? Quero que você venha comigo até lá. Traga as crianças. Traga baldes e cestas, como ela pediu.
Pedro, que havia escutado a conversa, se aproximou com uma expressão cética. Pai, com todo respeito, acho que o senhor está delirando de fome. Não há nada na plantação além de milho morto. Então vamos todos constatar isso juntos, disse João com uma firmeza que surpreendeu a família. Se eu estiver louco, vocês vão me ajudar a aceitar isso. Mas se não estiver... Ana, sempre mais sensível que os irmãos, tocou o braço do pai. Papai, se o senhor diz que viu algo, eu acredito. E mesmo que não tivesse visto nada, não custa tentar, né? Às 8 horas da manhã, a família Sebastião caminhava em direção à plantação carregando baldes velhos, cestas de palha e uma mistura de esperança e ceticismo que pesava no ar como a umidade antes da chuva. Quando chegaram às fileiras de milho, a visão que os esperava fez todos pararem imediatamente. As plantas, que ontem estavam secas e mortas, agora exibiam espigas grandes, douradas, perfeitamente formadas. O milho estava maduro, pronto para a colheita, como se tivesse recebido meses de chuva abundante durante a noite. Meu Deus do céu! Sussurrou Maria, levando as mãos ao rosto. Pedro esfregou os olhos várias vezes, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Isso é impossível. Ontem eu vim aqui com o pai, e as plantas estavam mortas. Papai, Ana estava chorando. O que aconteceu aqui? José, normalmente o mais tagarela da família, estava mudo de surpresa, apenas apontando para as espigas que pendiam pesadamente dos pés de milho. João se ajoelhou no meio da plantação, pegou um punhado da terra que ontem estava seca como pó e agora estava úmida, escura, cheirando a vida. Ela estava aqui, disse, sua voz embargada pela emoção. Nossa Senhora estava aqui, e ela disse que haveria um milagre onde houvesse fé. A família trabalhou o dia inteiro na colheita. Cada espiga que colhiam era perfeita, cada grão estava desenvolvido e saudável. Em um dia, colheram mais milho do que esperavam colher em toda a safra. Mas o milagre não parou por aí. Quando terminaram de encher o último balde, Maria das Dores notou algo estranho. João, olha ali, apontou para o final da plantação. Onde antes havia apenas terra seca, agora brotavam pequenas plantas verdes, feijão, abóbora, mandioca, como se alguém tivesse plantado um jardim inteiro durante a noite. Isso vai nos sustentar por meses, disse Pedro, agora completamente convencido de que havia presenciado algo sobrenatural. Naquela tarde, João decidiu levar parte do milho para vender na cidade. Precisava de dinheiro para outras necessidades da família, e também queria dividir a fartura que haviam recebido. Na volta, trouxe uma notícia que deixou toda a família emocionada. O preço do milho está em alta por causa da seca, explicou. Consegui vender nossa produção por um valor 3 vezes maior que o normal. Temos dinheiro suficiente para passar os próximos 6 meses tranquilos. E ainda sobrou milho para o nosso consumo, completou Maria, verificando os sacos que haviam guardado. À noite, a família se reuniu para o primeiro jantar farto em mais de uma semana. Milho cozido, farinha fresca, e até um frango que João havia comprado na cidade com parte do dinheiro da venda. Pai, disse Ana enquanto comiam, eu quero entender uma coisa. Por que Nossa Senhora apareceu aqui? Por que para nós? João pensou na pergunta da filha antes de responder. Acho que ela aparece onde há mais necessidade, filha, e também onde há mais fé para receber o milagre. Mas nós quase desistimos, lembrou Pedro. Eu mesmo não acreditei quando o Senhor contou. Talvez seja por isso mesmo, disse Maria. Talvez Deus apareça exatamente quando chegamos ao limite, quando não temos mais forças próprias. José, que havia passado o dia inteiro quieto, finalmente falou: Pai, Nossa Senhora vai voltar. Não sei, filho. Mas ela disse uma coisa importante: onde há fé, há sempre um milagre.
Acho que ela não precisa voltar fisicamente se a gente carregar isso no coração. 3 meses depois, a propriedade da família Sebastião havia se transformado completamente. O que era uma terra seca e improdutiva agora era uma das mais prósperas da região. As plantas que haviam brotado após o milagre continuavam crescendo e produzindo como se a terra tivesse encontrado uma fonte inesgotável de fertilidade. Mas a transformação não foi apenas material. João, que antes era conhecido na região como um homem fechado e pessimista, agora se tornará uma referência de generosidade. Toda semana, levava parte de sua produção para famílias que estavam passando necessidade. Não podemos guardar só para nós o que recebemos de graça, dizia para quem o questionava sobre sua generosidade. Maria das Dores organizou um grupo de mulheres da região para fazer cestas básicas para distribuir na cidade. Se Nossa Senhora nos visitou, dizia ela, foi para que nós visitássemos os outros também. As crianças mudaram também. Pedro, que antes sonhava em sair da roça e ir para a cidade, agora falava em estudar agronomia para melhorar ainda mais a produção da família. Ana desenvolveu um interesse especial por plantas medicinais e começou a cultivar um jardim de ervas para ajudar os vizinhos. José virou o contador oficial da família, registrando tudo que produziam e distribuíam. E Luísa, a mais nova, sempre dizia para quem quisesse ouvir que a Senhora de Branco vai voltar quando a gente mais precisar. 1 ano depois do milagre, Padre Antônio, da Igreja de Nossa Senhora de Aparecida de Capão Bonito, decidiu visitar a família para ouvir pessoalmente a história que havia se espalhado por toda a região. João, disse o padre após ouvir o relato completo, você tem certeza de que foi Nossa Senhora quem apareceu? Padre, eu não sou um homem muito estudado, mas sei reconhecer uma mãe quando vejo uma. E aquela mulher tinha o olhar de mãe mais carinhoso que já vi na minha vida. O padre examinou a plantação, conversou com cada membro da família, e falou com vizinhos que confirmaram tanto o estado anterior da terra quanto a transformação que havia ocorrido. Não posso afirmar oficialmente que foi uma aparição, disse o padre, mas posso afirmar que algo extraordinário aconteceu aqui. E pelos frutos que está gerando, não só na terra, mas na vida de vocês e das pessoas ao redor, posso dizer que é algo de Deus. 2 anos depois, a história da família Sebastião havia se tornado lenda na região. Pessoas vinham de longe para conhecer a terra abençoada e ouvir o testemunho de João. Mas o que mais impressionava os visitantes não era a prosperidade da propriedade, e sim a transformação das pessoas. A família que antes vivia isolada e focada apenas na própria sobrevivência agora era o centro de uma rede de solidariedade que abrangia dezenas de famílias. O milagre não foi só o milho que cresceu, João costumava dizer para os visitantes. O milagre foi descobrir que quando a gente divide o que tem, sempre sobra mais. Em uma dessas visitas, uma jornalista de São Paulo perguntou a João se ele não achava estranho que Nossa Senhora tivesse aparecido numa plantação simples, para uma família sem importância. Moça, respondeu João com um sorriso, acho que Nossa Senhora não aparece onde é importante. Ela aparece onde é necessário. E naquele momento, não havia lugar no mundo onde fosse mais necessário que aqui. A propriedade da família Sebastião continuou próspera, mas eles nunca esqueceram os dias de fome e desespero. Todo dia 15 de setembro, data da aparição, eles organizavam uma festa na propriedade, distribuindo comida para quem quisesse vir. É nosso jeito de agradecer, dizia Maria das Dores. E de lembrar que o que temos não é nosso, foi emprestado para dividirmos. Luísa, que agora tinha 8 anos, sempre decorava o local da aparição com flores. Para a Senhora de Branco saber que a gente não esqueceu, explicava com a seriedade de uma criança que havia vivido um milagre. E toda noite, antes de dormir, João fazia a mesma oração. Nossa Senhora, obrigado por não ter desistido da gente quando a gente quase desistiu de tudo.
Obrigado por nos ensinar que sempre há esperança, sempre há um milagre, sempre há uma mãe cuidando dos filhos. A plantação continuava produzindo abundantemente, as outras culturas cresciam de forma extraordinária, e a família Sebastião se tornará um exemplo de como a fé e a generosidade podem transformar não apenas uma família, mas toda uma comunidade. Porque às vezes, quando chegamos ao limite do desespero, quando não há mais para onde correr nem a quem recorrer, é exatamente aí que o céu se abre. Não sempre da forma que esperamos, não sempre da forma que pedimos, mas sempre da forma que mais precisamos. E a família Sebastião sabia que, em algum lugar no meio daquela plantação, uma mãe celestial continuava velando por eles, pronta para intervir sempre que a fé e o amor precisassem de um milagre. E aí, essa história de providência divina na colheita tocou seu coração? A família Sebastião provou que quando chegamos ao limite do desespero, é exatamente aí que Nossa Senhora se manifesta de forma mais poderosa, não é mesmo? Se você se emocionou com esse testemunho real de como uma família estava 5 dias sem comer e Nossa Senhora apareceu no meio da plantação trazendo um milagre que salvou não só suas vidas, mas transformou toda a região, deixa aquele like aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas histórias que mostram o poder da providência divina. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Toda semana tem testemunho novo que vai renovar sua fé de que Nossa Senhora nunca abandona uma família em desespero. E não esquece de acessar nossa lojinha no primeiro comentário fixado. Temos produtos cristãos incríveis, incluindo o devocional para os 365 dias do ano, perfeito para fortalecer sua confiança na providência divina. Conta nos comentários. Você já viveu um momento de desespero onde só restou confiar em Deus? Acredita que Nossa Senhora opera milagres na agricultura? E se você também confia na providência maternal dela, escreve aí, Nossa Senhora da Providência. Declare sua confiança na Mãe que nunca abandona. Compartilha esse vídeo com famílias rurais, com quem está passando dificuldades financeiras, com quem precisa saber que Nossa Senhora está sempre atenta ao sofrimento dos seus filhos. Obrigado por ter assistido até aqui. Que Nossa Senhora da Providência abençoe sua família e nunca deixe faltar o essencial em sua mesa. Até o próximo testemunho.